Muito boa noite, vascaínos que nos acompanham no site da Cruzada Vascaína, no YouTube. Eu sou Michel Esmarrito, em mais um Somos Vasco Esportivo. Hoje o Vasco perdeu para a Mulambada por 1-0. Um jogo que o Vasco realmente foi muito mal, começou jogando com raça, um jogo que começou eletrizante, mas depois realmente, principalmente depois que tomou o gol, complicou. Pauta de hoje do programa: análise da partida Vasco versus Flamengo no estádio Mané Garrincha. A volta do técnico Dorival Júnior foi uma boa para o Vasco? Existe algum jogador da base ou do próprio elenco que não tem tido muitas chances que poderia ser aproveitado pelo técnico Dorival Júnior? Na mesa conosco, o jornalista Pedro Venâncio, do jornal Correio Brasiliense e participou também do blog Olheiro.net. Direto de Santa Catarina, Mauro Bremer. José Pedro Mota, comentarista do Somos Vasco de Quinta. Jorge Veríssimo e Eduardo Vimer. O boa noite do nosso convidado especial, jornalista do Correio Brasiliense, Pedro Venâncio. Seu boa noite para os vascaínos, Pedro. Boa noite, Michel. Demais pessoas que estão no programa, compondo esse programa com a gente, né? O dia hoje não muito bom para os vascaínos, né? Derrota difícil de ser digerida, o time completamente dominado em campo, com 6 finalizações contra 17 do Flamengo, né? E realmente muito trabalho para o Dorival Júnior aí nos próximos dias para ver se consegue arrumar a casa ali. É isso, tem razão, realmente uma calamidade hoje, muito triste mesmo, perdemos 30 dias aí, nós ficamos com um técnico, agora chegou um outro técnico, lamentável. O boa noite, direto de Santa Catarina, de Mauro Bremer. Seu boa noite, Mauro. Boa noite, Michel, boa noite aos amigos da mesa e a todos os internautas que nos acompanham aqui todos os domingos. Bom, vamos falar mais uma vez, infelizmente, sobre mais essa derrota do Vasco, ainda mais por cima contra o nosso principal rival, o Mulambada lá, novamente tirando uma onda com a gente aí. E discutir um pouco mais aqui sobre o árduo trabalho que o Dorival vai ter aí nesses próximos meses aí à frente do Vasco da Gama. Boa noite a todos. José Pedro Mota, até que enfim você apareceu, hein, José Pedro? Tava te cobrando uma presença no domingo, você que é figurinha carimbada no Somos Vasco de Quinta. Dá o seu boa noite pro vascaínos, Mauro, o José, o Pedrão. Fala aí pra gente, o que você achou do jogo, enfim, seu boa noite para os vascaínos, por favor. Bom, boa noite a todos. Felizmente, a gente combinou até antes, mas esperava estar aqui com outro resultado. Não é. E queria dizer o seguinte: perder uma partida acontece. Você pode ganhar, empatar ou perder. Agora, perder dessa maneira, aí para tudo. Para tudo, porque não dá. Não dá. Eu não admito que o Vasco perca um jogo da maneira que perdeu. Sem criar uma jogada. O Vasco não pode jogar dessa maneira. O Vasco não é time pequeno. Infelizmente, o Vasco hoje enfrentou o Flamengo da maneira mais covarde em que eu já vi em meus 38 anos de vida. Eu nunca vi o Vasco jogar um jogo com o Flamengo da maneira que jogou. Já vi muitas derrotas, até por placares maiores. Agora, da maneira que jogou hoje, eu nunca vi. Isso é fruto dessa diretoria covarde e omissa e desse presidente bundão que quer despistar todo mundo com um papinho de Elton. Não tem porra nenhuma de Elton, não. Já liguei lá para Portugal. Ô, Banana, não mente do Elton. Não mente. Porque eu pego o telefone e ligo. E ligo para a fonte. Não vai sair do Porto. Para de enganar a porra da torcida do Vasco, rapaz. Você tá maluco? Ficar despistando. Por quê? Porque esse discurso político desse presidente. A torcida do Vasco tem que abrir o olho. Tem que abrir o olho e parar de ser enganado e abrir o olho e ver o que aqueles caras estão falando. O presidente do Vasco está tentando enganar a torcida do Vasco. Faz um discursozinho e tenta desviar o foco. A verdade é que o time que ele montou é medíocre.
medíocre. E nós vimos hoje em campo e vamos falar daqui a pouco sobre isso. Boa noite. Tá certo. O boa noite de Jorge Veríssimo. Muito obrigado, Veríssimo. Como sempre, você fez uma bela apresentação semana passada. Muito obrigado, não pude estar aqui. Mas o seu boa noite para os vascaínos, por favor. Obrigado, Michel. Boa noite a todos. A apresentação foi só uma meia-sola aí para substituir. Bom, o que a gente pode falar no boa noite? O time do Vasco que entrou em campo hoje é a imagem da diretoria Roberto Dinamite. É a imagem do que restou da terra arrasada de brigas de Euricos, Robertos e outros irresponsáveis que tiveram à frente do Vasco durante todo esse tempo. Hoje o Vasco foi representado em campo, com raríssimas exceções, por um bando de covardes desfibrados que desonraram a camisa que estavam vestindo. Estão com salário atrasado? Estão fazendo beicinho? Não querem jogar? Peçam para não entrar em campo. Sejam homens, sejam profissionais. Agora, entrar para não correr, entrar para não fazer o que tem que fazer, isso aí é coisa de moleque. E deveriam ser todos recebidos em grande estilo pela Força Jovem no aeroporto quando voltassem. Que aí eles aprenderam que era bom. Esses moleques que estão indo para campo, que se aproveitaram do técnico anterior, que era outro moleque, com filosofia de botequim, dizendo que o jogador não precisava se esforçar porque não estava recebendo, estão sem preparo físico, não estão querendo correr, são ruins, não estão querendo jogar. É só pedir para ir embora. E é um favor que meia dúzia vai fazer ao Vasco. Não vai embora mesmo, some. O Vasco não está precisando de entrar em campo com um time de desfibrados, covardes, que não vão para o jogo e não encaram divididas. E na hora da pormenorização aí, da avaliação do time de cada um, eu vou dar nome aos bois. Teve centroavantezinho, pipoqueiro, que o Santos expulsou e que veio parar no Vasco, que fez golzinho em treino e disse que agora já tinha feito do mês, porque não estava recebendo. É isso que tem que ser apurado, se é verdade. Vai lá, Michel. Boa noite. Tem toda a razão, Veríssimo. É lamentável mesmo, complicado. O boa noite de Eduardo Vimer. Seu boa noite, Eduardo. Sinceramente, é uma vergonha termos que analisar um time tão horroroso quanto esse. Tão sem raça, sem sangue. Não adianta nem fazer transfusão de sangue nesses caras. Não adianta. Não tem alma, não é jogador para vestir a camisa do Vasco. Não podem vestir a camisa do Vasco. Não merecem ser chamados de jogador do Vasco. Olha, administrações de sequência horrorosas de Eurico Miranda e Roberto Dinamite tem que terminar. Não podem continuar. Nós estamos afundando. Estão afundando uma instituição séria. Isso que fizeram hoje, não deram chute a gol. Não pode dizer que aqueles doisinhos chutes ali, que o goleiro não teve dificuldade nenhuma de defender. Qual foi a grande defesa do goleiro? Qual a bola que passou raspando do gol do Flamengo? Nenhuma. Foi ridículo. Não tem alma. São os sanguessugas. Temos lá, não é meia dúzia não, Veríssimo, é uma dúzia. Se bobear, tem até 2 dúzias lá. O problema é que não tem raça, não tem vergonha na cara, falta caráter, falta tudo. Falta administração séria, homem sério para administrar esse clube, porque se fosse um clube sério, com pessoas sérias, metade desse time já tinha ido embora, e a outra metade já estava com cartão amarelo bem recheado, para virar vermelho. Porque não pode continuar assim, não podemos. Boa noite, Michel. Boa noite a todos. No meu boa noite de hoje, sem adentrar no mérito da partida, eu tenho 2 coisas a lamentar. Primeiro, dizer que o Vasco era mandante do jogo e o ingresso continha propaganda do Urubu. O ingresso, inclusive, vendido para os vascaínos. Uma vergonha, mais uma vergonha da diretoria do Vasco. E lamentar também, dizer o seguinte, eu concordo com isso tudo que vocês falaram, dizer que o time do Vasco realmente, o elenco é horrível, mas dizer também que esses 30 dias, né,
da chamada intertemporada, entre aspas, foi perdido. Porque o técnico estava aqui, o técnico saiu, entrou outro. Começou um trabalho tudo novo. Então, acho que pelo menos do técnico hoje não dava para exigir nada. Além de ter um time horroroso, começou um trabalho agora, quinta-feira, até estávamos lá em São Januário, e é lamentar que o Autuori, que fez o trabalho nesses 30 dias, saiu e deixou praticamente o Vasco na mão. A verdade é essa. Já tem recado de ouvinte. Oi, quer alguém falar? Pode falar, velho. Claro, fica à vontade. Só para falar sobre os técnicos do Vasco. O filósofo de Botequim saiu e já levou uma porrada hoje do Vitória lá, 3-2, com direito a Vitória ainda perder pênalti. E o outro que era queridinho dos puxa-sacos do Roberto, que o Bahia está fazendo uma boa campanha porque os jogadores estão indo bem, mas não porque eles entendam porcaria nenhuma de futebol. O outro queridinho da torcida, o Juninho, voltou e deu uma declaração dizendo que ele era um paspalhão, não tomava decisão nenhuma, deixava o jogador fazer o que bem entendia. Então é isso aí que é o Vasco hoje. Vai lá, Michel. É isso. Uma ótima parte, bom você acrescentar isso. Já tem mensagem de ouvinte. O Felipe da Cruz, um abraço para ele, obrigado pela audiência. Ele diz o seguinte: o Vasco foi apático. É inadmissível perder assim para a mulambada. O time foi retrato da diretoria omissa e covarde. Tem toda a razão. Tem também aqui outro ouvinte, o Rodolfo Maldonado. Covarde nada. Porque ele falou um palavrão aqui que eu não posso repetir, né? O time do Vasco não é covarde. O time do Vasco não é covarde, mas sim horroroso. Pois de todos esses jogadores que entraram em campo hoje, talvez somente o André tenha algum talento para jogar no Vasco. Um abraço, Rodolfo Maldonado. Muito obrigado pela audiência. O primeiro item da pauta análise da partida Vasco versus Flamengo no estádio Mané Garrincha. Vocês já podem falar da defesa, meio campo, ataque. Eu queria também que vocês falassem um pouco do goleiro. O que vocês acharam do goleiro? Começando pelo jornalista Pedro Venâncio. Suas considerações, Pedro, sobre a partida Vasco e Flamengo e do goleiro. Ô, Michel, eu achei que o time, obviamente, mereceu perder, né? Achei que o Diogo Silva foi igual ao Michel Alves, achei que não muda a cotação do dólar, tá ele, tá o Michel, tá o Alessandro, qualquer outro goleiro. O Vasco precisa realmente de um goleiro. Na defesa, eu gostei individualmente de várias ações do Rafael Vaz, mas também nada extraordinário. Renato Silva também não comprometeu. Não achei que os zagueiros fossem o grande problema. O Ney completamente nulo no ataque, né? O Wendel tomou cartão amarelo cedo, também não mudou. Agora do meio campo para frente, realmente lamentável. A atuação do Sandro Silva foi uma das coisas assim, vocês que acompanham também, o Vasco em 2005, para mim foi o pior time que o Eurico montou desde sempre. A gente me perdoem, meu celular aqui tá ligado. Me dá um minutinho só que eu vou continuar, tá? Fala aí, Michel, pode falar. Ok. Mauro Bremer, as suas impressões sobre a partida, o que você achou do... Pronto, gente. Pode continuar, Pedro. Nada? Perdoe. Pode continuar. Me perdoe, eu tô com um problema familiar aqui, tendo que resolver, mas tá tudo bem. Do meio pra frente, o Sandro Silva foi uma das piores partidas que eu já vi um jogador fazer com a camisa do Vasco. O Jorge, eu imagino que vocês também. O Jorge, porque eu já conheço mais há algum tempo, porque eu militava num fórum de torcedores, ele também estava nesse fórum antes de eu me formar em jornalismo, né? Teve um volante chamado Silva no Vasco, que uma vez tinha um Vasco e Cruzeiro que estava 3-1 pro Vasco, o Silva entrou, fez um pênalti e um gol contra, né? E o Cruzeiro empatou o jogo em 20 minutos, né? Então temos aí o meio campo completamente nulo. O Alisson, que eu até acho um bom jogador, mas é vítima das circunstâncias. Que era o outro, o Pedro Ken, para mim também inoperante. E o André também não disse a que veio, né? Realmente ele já estava com problemas no Santos, problemas de peso, problemas de vontade, e realmente acho muito difícil que ele realmente recupere a carreira no Vasco, pelo menos no cenário atual. Alguma coisa muito, muito diferente tem que acontecer para que ele volte a jogar bola. Tá certo. Tem mais mensagem de ouvinte.
O João Oliveira, um abraço para ele, obrigado pela audiência. Ele diz: boa noite, pessoal da Cruzada. Uma coisa, parabenizar todos vocês pelo programa que vem tendo e que vocês são nota 1000. Segunda coisa, o Dinamite presidente omisso. Isso aí tá nítido, né? A omissão do presidente até nos ingressos hoje ficou nítido. Time muito, e ele fala ainda, time muito ruim, espero que as organizadas cobrem do Dinamite e dos jogadores. Saudades em que o Vasco, o único problema era o Márcio Careca lateral. Pois é uma vergonha. Time de M cobrar fora Dinamite. É mesmo, pensando bem, rapaz, o Márcio Careca, que não é lá grande coisa, a gente sente até saudade dele, né? O elenco do Vasco tá tão ruim. Mauro Bremer, suas considerações sobre a partida de hoje, o que você achou também do goleiro lá que colocaram hoje para testar, o que você achou aí da partida, de uma maneira geral? Bom, do Fagner eu tenho saudades, né? Quer dizer, no time, né? Agora, do Márcio Careca, nem um pouquinho, não. Não, mas não acha ele bom não, hein, Mauro? Não confunda, pelo amor de Deus. Olha só, acho que eu fiquei um pouco preocupado quando eu vi a escalação, que saiu a escalação do time lá, e lançaram o Diogo, tá? Achei que o Dorival ali, enfim, foi peitudo demais até e meteu o menino numa fogueira de todo tamanho. Mas, enfim, como se diz aqui no Sul, cabrito bom não berra. Então, valeu o teste pro rapaz aí, e também acho que não comprometeu a partida. O gol, até achei uma saída dele muito interessante, conseguiu abafar no primeiro instante, mas não houve cobertura e acabou o rapaz tocando a bola ali, o flamenguista fazendo o gol. Então não critico ele. A zaga continua aquele mesmo problema, batendo cabeça, não sabe quem sai na marcação, quem é que dá o primeiro bote, enfim, complicado pra caramba. O Megamente, como é popularmente chamado na internet, que é o nosso queridíssimo Wendel, né, completamente perdido na ala esquerda ali, também não dá para entender. O Ney na direita é aquilo que todo mundo já sabe. Mas está se criando também uma raiva generalizada, pode-se assim dizer, em cima do Ney, que é uma coisa absurda. Todos os problemas do Vasco agora estão passando pelo Ney. Não quero defender o Ney aqui, dizer que ele é um bom jogador, não é nada disso, não. Mas os gols estão acontecendo mais pelo lado esquerdo aqui, estão crucificando o rapaz lá. Tudo é culpa dele agora, mas tudo bem. Por quê? Porque o meio-campo do Vasco não existe. Eu venho dizendo isso aqui já há vários programas, nossos volantes não marcam nada, não fazem cobertura nenhuma, não temos homens de ligação no meio, Pedro, Ken e Alisson ali jogando ali para armar a jogada, foi de chorar hoje, foi realmente muito ruim, e a bola acaba não chegando para o ataque. Com esse belíssimo ataque que nós temos aí com o André, que muito bem visto pelo Veríssimo, né, Veríssimo? Salta aos olhos realmente a qualidade tática dele, técnica dele, é uma coisa absurda. Bom, nota 3 para esse time hoje, que foi horroroso, aliás, o time é horroroso, né? O Dorival vai ter muito trabalho. O que eu fico extremamente chateado, apesar de nós já termos que conviver com todos os problemas dentro do Vasco da Gama, uma diretoria péssima, jogadores ruins, que, como bem citou o Wimmer também, não tem a mínima condição de estar vestindo a camisa do Vasco, nós ainda perdemos aí quase 100 dias com o filósofo de boteco aí, que não fez porcaria nenhuma nesse tempo que passou pelo Vasco. Vai ter muito trabalho o seu Dorival. O Mauro, que tenha. Oi. Mauro, Pedro, só uma informação jornalística, eu apurei essa semana, o Autori teve 12 trabalhos no Brasil desde que foi campeão brasileiro com o Botafogo em 95. E ele é um cara que prega a estabilidade de treinadores. Vocês sabem quantos trabalhos dele aqui no Brasil duraram mais de um ano, desses 12? Só o São Paulo, talvez? Se foi? Nenhum trabalho dele durou mais de um ano. E vários deles saíram. O São Paulo mas a forma como ele dá entrevista, só interrompendo vocês, não querendo, mas já interrompendo, ele parece que ele se acha o Rino Smith, o Pep Guardiola, mas enfim, cada um com seu cada um, que as pessoas também têm que se valorizar, né? Acho que é isso que ele pensa. Aliás, o Mauro Bremer falou uma coisa muito certa.
Pedro Kendi, camisa 10 do Vasco, realmente retrata bem a situação caótica do Vasco. É isso aí. José Pedro Mota, sua análise da partida, suas considerações, uma derrota para a Mulambada. Aliás, essa diretoria me parece que adora perder para a Mulambada, né? Enfim, é uma coisa lamentável. O que você achou aí da partida e da atuação do goleiro aí? Bom, eu vou começar com análise antes da bola rolar. Primeiro, o Vasco entrou em campo, falaram da caixa e tudo mais, eu fiquei procurando o BFG na camisa e não encontrei. Encontrei só o X da caixa. Ou seja, anunciaram que pegaram a caixa, mas saiu o BFG. Até pergunto, vocês sabem quando é que acabou o contrato do BFG, do patrocinador? Alguém sabe não, né? Ou seja, o Vasco hoje só tem um patrocinador, a Caixa. O Vasco não tem camisa, o Vasco não tem aqui do lado, aqui na camisa aqui. O Vasco só tem a Caixa, que bota no meio e aqui. E pior, recebendo 30 milhões a menos que o Corinthians e 5 milhões a menos que o Flamengo. Então, ninguém falou nisso, ninguém viu, mas não estava lá BFG na camisa. Começa por aí. E tudo. Mas o Banana, isso não fala nada. Eu vi, Banana. O segundo lugar, o Vasco hoje jogou contra um time horroroso. O Flamengo é um time horroroso. Tem um elenco medíocre, que é um dos piores do campeonato, um dos piores elencos que o Flamengo tem nos últimos anos. Ou um elenco onde é facílimo ganhar dele. Um elenco que quem joga contra o Flamengo é fácil ganhar do Flamengo. E o Vasco, contra um time horroroso, simplesmente não conseguiu criar uma chance de gol. Então não vamos nos esquecer que o Flamengo é horroroso. Porque isso é diferente. Se você pega um time bom e um time horroroso, você perder para o horroroso é pior do que o bom. Eu queria dizer isso também, que por isso a tragédia é maior no meu entendimento. O seu Dorival Júnior, esse narigudo, eu já achava ele uma porcaria de técnico na Série B. Porque ele na Série B não conseguiu dar padrão pro time do Vasco. Sempre ganhava ali com aquela ajuda da arbitragem, né, seu Dorival? A gente lembra. Sempre tinha aquela ajudinha. Você é muito fraco. Você é horroroso. Você não conseguiu nem lidar com o Neymar. Foi campeão da Copa do Brasil e do Paulista, mas depois contra ninguém, né? Os grandes não jogavam a Copa do Brasil e o Paulista também estava na Libertadores. Eu acho o Dorival Júnior fraco. Se veio para receber pouco, tudo bom. É um fraco recebendo pouco. E já começou fazendo besteira. Como, aliás, sempre fez no Vasco. Entendeu? E a primeira besteira foi dar a abraçadeira de capitão pro Ney. Que é um absurdo isso, que o Ney já tinha tido no jogo passado. Então o Ney, que é horroroso, recebeu a abraçadeira de capitão do time do Vasco. Não satisfeito, o Dorival botou o Ney no lugar do Elcinho, que ataca, mas não é melhor não. É muito melhor do que o Ney. Então ele preferiu aquela porcaria Ney, que é um troglodita lá jogando bola, pontapé pra frente, e não apoia bem o ataque, não faz uma jogada ali de fundo, ao Elcinho. E ainda pegou e deu a abraçadeira de capitão pra esse cidadão Ney. Aí vai pra me armar um time e me bota 3 cabeças de área. E o seu Wendel na lateral esquerda. Primeira pergunta, onde está Yotun? Não, porque se não serve, tem que mandar embora agora. O Vasco jogou 2 jogos com o lateral esquerdo improvisado. O Thiago Feldt saiu do Vasco por causa de processo judicial, que eu nem sei se saiu. Então, e aí tem quem? Yotun. E não bota pra jogar? E vai jogar improvisado? Mas que papo é esse? Então tira o Yotun. Tá jogando dinheiro fora do Vasco. Então já tá errado aí. O Hendrick foi, aliás, uma negação ali na hora do gol do Flamengo. Depois me entra com 3 cabeças de área. O Pedro Ken é segundo homem, pô. Pelo amor de Deus. E o Alisson não é de criação, é mais ofensivo. Então não tinha quem criasse. Então o Vasco foi para um jogo, a meu ver, muito mal posto em campo. E o Éder Luiz eu já nem comento, porque por mim já estava fora do Vasco há muito tempo. Então eu acho que o Vasco foi muito mal montado. Eu botaria até na frente o Tenório com o André. Não porque o Tenório é maravilhoso, não. Só porque é da força física. O Éder Luiz corre e depois não sabe o que faz com a bola. Aliás, teve um lance dele hoje que ele correu, chegou lá e depois, pelo amor de Deus, me faz uma falta para eu fazer. E aí se joga pro chão porque ele não consegue produzir mais.
Então já achei o Vasco mal escalado. Achei que o seu Dorival Júnior chegou mal escalado. Botou o goleiro lá, o goleiro melhorou. Porque o Michel Alves é um goleiro que não tem porte, parece um jogador de linha com camisa de goleiro. Você olha para ele e você vê isso, é um goleiro que não tem porte. E agora vê ali o goleiro, coitado. Eu até fiquei com pena dele. Parecia aquele goleiro de time pequeno, quando entra em campo, vem ele todo humilde, coitado. Mas ele até que se esforçou bem. Mas vamos ver se o goleiro ainda se salvou. Se esse goleiro pode pegar. Mas melhor que o Michel Alves porque ao menos você vê que é um goleiro. E não parece um jogador de linha, camisa de goleiro. Então começa por aí. Bom, a bola rolou e o que aconteceu? O Flamengo é horroroso. O Flamengo é um outro bando. Então era um bando contra um outro bando. Só que o nosso bando é pior que o deles. Então jogo com força física, pontapé pra frente, chegar com disposição. O Vasco até que jogou com raça. Acho que eles viram que o Vasco fechou com a caixa, vão receber aí o dinheirinho amanhã, como prometeram aí, e o Vasco até fez o possível. O Vasco não consegue jogar mais que isso. São muito fracos. São muito fracos. Não tem uma prova que vão receber, que o Oderlui jogou, porque semana passada não quis jogar, né? A verdade é essa também. Então, eu achei até que o Vasco jogou com raça, só que o Vasco não tem nenhum poder técnico. E o Vasco não conseguia segurar a bola no meio-campo, porque não tem um jogador que segure a bola no meio-campo. Inadmissível no elenco do Vasco. Tem um jogador, que é o Daxon, que não é essas coisas. E estava erradamente no banco. Era o único jogador que conseguiria pegar a bola, botar. Peraí, vamos dividir. Pra cá, pra lá, pra cá, vamos organizar. Não tinha. Então o Vasco não tinha. Era pontapé pra frente. O Wendel na lateral esquerda não apoia, porque estava improvisado, fraco no apoio. O Ney na direita também não apoia. Ou seja, o Vasco não tinha jogadas pelas laterais, os laterais apoiando, e não tinha quem criasse. A bola pro Vasco é o quê? Bico lá de trás para frente, e aí é jogada sempre lançada, o zagueiro lançando, o Oderlui tentar na frente e mandar pro André. O André, ele pode ter várias limitações, mas a bola não chega. A bola não chegou pro André. Eu não posso cobrar do André se a bola não chega para ele. Teve uma bola, o cara cruzou, ele ainda tentou furar, mas não chega para ele. Como é que eu vou cobrar do André? Eu não posso cobrar se a bola não chegou para ele. Entendeu? Então, o que eu senti do time foi isso. Aí vamos lá, o gol do Flamengo. Seu Éder Luiz, essa porcaria que tá aí, ao invés de ir no combate, ficou na lateral, ali perto da linha lateral. Por que não foi no combate, Éder Luiz? Porque a câmera de trás mostra o senhor vendo o jogador indo e o senhor quietinho na lateral. Não, quem veio dar o combate foi o Pedro Quem, que estava muito mais longe da bola do que o seu Éder Luiz estava na bola. Isso é um absurdo. Como é que é possível um negócio desse? E aí, pior, o seu Wendel mal posicionado. Muito mal posicionado. Porque se ele está de lateral esquerdo, ele tem que marcar quando o Vasco é atacado. Ele estava na frente do cabeça de área, que acho que era o Sandro Silva, que também estava mal posicionado à toa. Ou seja, o lado esquerdo do Vasco estava absurdamente mal posicionado. O que eles fizeram? Ficaram dois jogadores do Flamengo contra um zagueiro do Vasco. Cadê o lateral esquerdo? Cadê o lateral esquerdo? Onde é que estava o lateral esquerdo? E o Vasco sendo atacado? Mal posicionado. Por quê? Porque é fraco o seu Wendel. É fraco o Wendel. E assim nós tomamos um gol desse time horroroso. Então a gente tem que ver isso. E depois o Flamengo também não teve muito mais chances de gol. O Flamengo é muito fraco. Agora, é claro, como eles são mais... tem um nível técnico melhor, eles tinham mais a posse da bola. Porque você vê, o que o Vasco, no primeiro tempo, eles também não tiveram muita chance, porque eles também são muito fracos. Só que eles tinham a posse de bola. E o Vasco não conseguia ter a posse de bola e sair, ao menos, tá no campo de ataque com a bola. O Vasco não conseguia estar no campo de ataque com a bola. Isso é o mais latente. O Vasco ia lá, uma vez na vida está na morte. Como um time pequeno, que vai lá, uma vez a gente tenta fazer o gol naquela vez do time pequeno, porque ele não consegue ir de novo. Esse foi o Vasco plantado hoje. Infelizmente foi o Vasco de hoje. Aí viu o segundo tempo, esse Dorival Júnior continuou fazendo besteira. Continuou fazendo besteira. Você é ruim, Dorival. Que você tinha que tirar o André, porra? Que você tinha que tirar o André? Pra quê? Você aquele Éder Luiz não produz nada.
Pra que tirou o André? Pô, eu tinha que ter posto o Tenório junto com o André. Mas não, tirou o André pra botar o Edmilson. Porra, eu tinha que botar o Tenório com o André. E deixava lá o Eder Luiz, de repente. O Tenório joga muito mais bola com o Edmilson. Mas não, ele botou o Edmilson. Aí o Vasco, e botou o Daxon no lugar do Vasco. Tudo bem, botou ali o Daxon, que tinha que ter até entrado, a meu ver. E detalhe, o Vasco não tem mais ninguém. O Vasco não tem mais ninguém para armar o meio campo. Vai ter agora o Juninho. Como é que esse time vai segurar a bola? Tomamos outro baile do Flamengo. Porque só o Daxon, que já é fraco, não conseguia armar. E os caras da frente, omisso. Como é que era a bola do Vasco? Balão. 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 O Vasco não conseguia chegar tabelando. E aos 37 minutos, faltavam 8 minutos para acabar o jogo, o Vasco estava perdendo. O Vasco foi sair, o goleiro foi sair com a bola, com os zagueiros. Eles não conseguiam passar do meio campo. Não conseguiam. Aos 40 minutos, igual. O Vasco não conseguia ir com a bola e passar do meio campo, com a bola dominada. O Vasco só passava com a bola dominada se o cara desse uma bola lá para frente, pro seu Eder Luiz, e aí era jogada de perigo do Vasco. Ele conseguiu um lateral por nem botar na área. Essa era a jogada de perigo do Vasco. Quando é que já se viu o Vasco não conseguir ir com a bola pro campo de ataque? Se vocês puderem ver o jogo, reparem nos 10 minutos finais. O Vasco não ia ao campo de ataque tocando bola. E os laterais nenhum apoiava. Como é que um time vai pra frente assim? Não é possível. Não é isso aí, seu Dorival Júnior. O senhor já tem culpa sim. Não vem dar desculpa de 2 dias não agora. Não, já começou a dar desculpa. É o que o senhor mais faz. Pois eu vou ver o jogo domingo. O senhor também teve culpa na escalação. Escalou errado. Impressionante. E o Vasco fez? O Vasco ficou 90 e poucos minutos e não criou uma chance de gol. Uma chance de gol. Para não dizer que teve 0 de jogar, da bola entrar, teve um lance onde o Daxon chutou uma bola lá que chegou lá na frente, bateu num cara e a bola saiu pelo lado, o goleiro do Flamengo estava parado, não sei se ele pularia ou não, e a bola bateu num e foi para fora. A única bola, um chute fora da área, e ele já queria chutar para se livrar da bola porque ia perder a bola. Única jogada, o único chute que deu, porque não foi nem jogada. A bola chegou lá e ele chutou. Única coisa. Não, eu não posso admitir que o Vasco joga com o Flamengo assim. Eu não posso admitir que o Vasco seja um América jogando com o Flamengo. Não posso admitir. Eu não posso comparar o comportamento do Vasco ao Bangu. Esse não é o Vasco. Agora, por que tá assim? Há quanto tempo eu, Veríssimo, Michel, a gente fala aqui? Erro na montagem do elenco. Quem montou? Seu Ricardo Gomes, seu René Simões. Lembra, seu René Simões? Foram vocês que montaram o elenco do Vasco. Que é o vice-presidente de futebol. Pedrão, René Simões é o do Acordo dos Cavaleiros? Mas ele montou o time do Vasco também lá no início do ano. O seu Gaúcho, o seu VP de futebol. É o seu Roberto Dinamite, né, seu Roberto Dinamite? Vocês aqui montaram, vocês são responsáveis por isso tá aí. Seu Roberto Dinamite, que fica tentando inventar desculpa para o torcedor do Vasco. E agora vem, vamos tentar, não sei o quê. E o Vasco está na zona de rebaixamento. E se jogar assim com o Fluminense, vai tomar um vareio. E nós temos que nos preocupar muito. Eu tenho medo do jogo com o Fluminense. Porque o Fluminense tem defesa, laterais que apoiam, tem qualidade e tem um artilheiro lá na frente. E essa defesa do Vasco não se entende com cabeça de área. São muito ruins. É espaço para tudo que é lado. Então, Michel, eu acho o seguinte, para finalizar, o Vasco teve uma partida horrorosa, mas pior, jogando contra um adversário medíocre. O que prova o quão fraco é o time do Vasco. Zé Pedro. Perfeito. Deixa eu ler só a mensagem dos ouvintes, Mauro, que tá bombando. Agradecer a audiência do pessoal aí, muito obrigado mesmo. O Carlos Felipe Fonseca diz, humilhação. Essa é a palavra do Vasco diante dos mulambos. Até quando seremos humilhados? A vontade que dá é quando o Vasco desembarcar, aquilo, né? Brigar com todo mundo. Não é possível, não sabem o que é um Flamengo e Vasco. Precisamos dar um basta. Nossa torcida não merece tal humilhação que já dura anos. Basta, Orlando Adão. Um abraço para Orlando Adão, para o Carlos Felipe.
Muito obrigado mesmo. Michel, Bremer e Vascaínos. Fala sério. Endel, Ney, Pedro Ken, Felipe Bastos e os outros não dá mais. Saudações, Vascaíno, Orlando Adão. Muito obrigado, Orlando, pela participação também. Um abraço mesmo. Rodolfo Maldonado. Boa, Eduardo. Boa, Eduardo. O Vasco não tem jogadores que mereçam vestir a camisa Cruz Maltina. Quem é Ney, Renato Silva, Wendel, Daxon, Pedro Ken, Felipe Bastos. Luiz Cláudio. Um abraço, Luiz Cláudio. Obrigado pela audiência. Ele diz... Para Rafael Carlos, associados, meter a porrada não adianta, só é para bater, tinha que ser no Banana, que contratou. Se você bater no Pedro Ken, ele vai apanhar sem reagir, porque ele não reage, é passivo, apático, omisso. Não vou nem falar de Ney, Felipe Bastos, Luiz, Edmilson, Renato Silva, senão eu vomitar. Quanto a quem perguntou até quando esse cara ficou no Vasco, o Sandro Silva assinou até final de 2015. Tá bom para vocês? Tenho nojo de ver o Vasco jogar com medo, do que pode acontecer contra o Fluminense, jogar mais ou menos contra nós, porque se esse time de M do Flamengo nos dominou 90 minutos, imagina um time razoável, o estrago que fará. Luiz Cláudio, João Oliveira, fora Dinamite, quero o Vasco de volta de 97, 98, 2000 e último campeão da Copa do Brasil, fora Dinamite, você estragou o Vasco da Gama, tiro só o goleiro Diogo Silva, o resto é horrível, Dinamite. Obrigado, João. Felipe dos Santos Santana, só o goleiro e Rafael Vaz foram bem além do André, o resto era um bando em campo, tem toda a razão. Outro também, Rodolfo Maldonado, abraço fraterno a todos do Somos Vasco, em particular ao querido amigo Michel Marrito, bombando do YouTube hoje, show, muito obrigado, Rodolfo, pela audiência, pela participação. Tem uma aqui para você, Mauro, boa, Mauro Bremer, o meio de campo do Vasco não marca ninguém, não cria, ou seja, é nulo, fora banana. Concordo, tem outra aqui. Concordo que o time da Mulambada é horroroso, mas vamos ser sinceros, mesmo o time deles sendo fraco é bem melhor que o do Vasco. Boa, George. Dois caras prejudicaram muito o Vasco neste primeiro semestre, o péssimo diretor de futebol Enes Simões e o enganador Paulo Toro, concordo perfeitamente. É isso aí. Wagner Pedro, você que entrou agora aqui com a gente. Ô, Michel. Oi, não, Mauro, sim, dá a sua parte. Me permite só, é que o Cristiano Mariotti está preocupado com o Zé Pedro, pediu para ele dar uma acalmada aí. Tá bom, Zé Pedro? Mas o Pedrão, ele fala porque muitos vascaínos pensam, né? Ele desabafa e é assim mesmo. Wagner Pedro, você que chegou aí agora, aproveita e dá sua boa noite. E o que você achou aí da partida de hoje, essa derrota do Vasco, por favor? Bom, boa noite a todos aí da mesa, estamos escutando bem aí? Tá tudo ok, Wagner, tudo ok. Boa noite, Bremer, Pedrão, Veríssimo, o Wimmer, o Venâncio, você, Michel. Eu vou ser bem rápido, né? Quer dizer, foi um jogo que não tem nem como torcer, né? Tamanha a passividade, a inoperância do time, né? Um jogo que você diz que os melhores foram o goleiro e um defensor, mostra bem realmente a condição que a gente teve hoje. Mas assim, eu não vejo, sinceramente não vejo, se não houver a contratação de novas peças para o clube, não vejo condição da gente sair muito disso daí não. Né? Quer dizer, você troca um, bota lá, o cara erra, escala mal no início, o cara entra no segundo tempo, melhora, vai ficar nessa lenga-lenga, porque assim, a gente não tem peças de reposição, a gente está mexendo ali, os caras estão mexendo, quer dizer, hoje eu creio realmente também que o goleiro foi bem, né? Quer dizer, a gente estava preocupado, né, pessoal, a gente estava sempre pedindo para botar o goleiro, botou, ele foi bem, não teve culpa no gol que tomou, salvou algumas outras situações lá. Mas assim, realmente eu não vejo, se não houver realmente contratações, não creio que o Juninho vai ajudar. Eu estava vendo aqui depois a resenha após o jogo, o próprio treinador colocou que o Juninho não deve jogar no domingo contra o Fluminense, ainda não deve jogar. A gente ainda está com problemas lá com o Montoya de regularização, ou de pagamento, na verdade. Isso não é um problema de regularização, não pode levar tanto tempo, provavelmente o documento ainda não veio, porque o dinheiro não chegou lá. É isso, né? Não tem esse negócio de apalavrado como toda hora se coloca aí na mídia.
Aliás, quanta assim, demora, gente, né, Wagner? Quanta demora para regularizar os jogadores, não né? não é isso. É porque o dinheiro não chegou lá, deve estar dando alguma confusão, e por isso que não chega a documentação. O pessoal agora não é bobo, né, na hora que está tratando com o Vasco. E assim, apesar das boas notícias, né? Ah, não, a CND foi aprovado, vai entrar 20 milhões, papapá, pepé, mas assim, está mais do que provado. Isso tudo é uma engrenagem. Não adianta você ter umas peças que funcionem e outras que não funcionem. Tem que andar tudo junto. Está aí um exemplo de uma administração boa, que é o Curitiba. O resultado está aparecendo. Provavelmente orçamento infinitamente menor do que o nosso, né? Mas eles têm lá um processo de gestão, já estão fazendo isso, estão toda hora na final da Copa do Brasil, estão lá, estão, né? Você vê que eles estão andando, estão se ajustando, o resultado aparece, mas tem que ser alguma coisa coordenada, não pode ser as coisas pontuais, né? O Vasco está aparecendo pit stop de Fórmula 1, lembra? Quando o cara para, os caras trocam os pneus, aí os caras levantam a mão, é assim, cada um faz o seu, não, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não adianta, tem que ser coordenado. Não adianta o Roberto agora falar, consegui a CND, eu trouxe o Juninho, eu vou trazer o Elton, não adianta, se o negócio não for coordenado, não for ajustado, não vai adiantar nada. Tem que realmente começar, a barca tem que passar, tem que sair demitindo, tem que melhorar a estrutura administrativa, tem que se posicionar. A gente falou aí uma série de coisas aí que se ligam, não parece, mas assim, elas se ligam de uma maneira muito ruim em termos de futuro. Até mesmo a propaganda no ingresso é um negócio muito chato. A gente está de olho nisso daí, né? Pode ser que a contrapartida no próximo jogo seja a nosso favor, mas essas coisas têm que ficar claras para todo mundo, que é um fator desmotivador, isso aí muito grande. Então, assim, é chato você realmente ver um jogo que você não consegue torcer, cara. Você não consegue nem vibrar com alguma jogada bonita. Está muito ruim. E eu não vejo perspectiva. Se não houver contratação de novos valores, e o que é difícil, até porque janela lá fora está fechando, tem uma série de limitações aí, as coisas não vão melhorar. É tão claro quanto isso daí. É isso aí, Michel. Michel, Oi, fala, só Pedro. uma intervenção rapidinho no que o Wagner Pedro falou. Não sei se muita gente sabe, o Felipe Ximenes, que é o responsável pelo crescimento do Curitiba, que é o executivo do Curitiba, ele começou no Vasco. Ele não teve espaço de crescimento no Vasco, e aí ele teve que sair para buscar um espaço e conseguir implantar a metodologia que ele acha mais adequada num outro clube, né? O Vasco perdeu esse profissional pela má administração dentro do próprio clube. Ok, perfeito. Jorge Veríssimo, suas considerações sobre o jogo, o que você achou? O que você achou aí? O Dorival não teve tempo para trabalhar? Dá uma palhinha pra gente sobre o jogo. Bom, várias coisas a gente acha, né? Esse achar direitinho vai dar no achados e perdidos, que o time do Vasco deve estar todo procurando lá. O Pedro Venâncio acertou, o Felipe Ximenes foi supervisor do vôlei do Vasco, na época que tinha dinheiro do banco, e depois foi trabalhar no Fluminense e tal, não foi aproveitado no Vasco. Contratação do Dorival. O Dorival, na minha opinião, é um técnico medíocre, técnico de empresário, e o nome do empresário é Carlos Leite, que também é o empresário do Mano. Na época da segunda divisão, o primeiro tempo do Vasco invariavelmente era vitrine. Entravam pelo menos 3 que não tinham a menor condição de estar jogando no time do Vasco. E no segundo tempo entravam os que tinham que entrar desde o início e diziam: o Dorival é estrategista, mudou o jogo, mudou porcaria nenhuma. Ele fez o merchandising dos 3 jogadores que eram lá do empresário dele, ferrava com o time do Vasco, e no segundo tempo ele botava os jogadores que tinham que entrar mesmo para jogar e decidir. Essa que era a verdade. A opinião que eu tenho dele: não é um técnico sério, não é bom, retranqueiro, medíocrezinho, e que talvez dê certo no Vasco se houver algum aporte de empresários aí com jogadores. Se não tiver, babau. Quanto ao jogo de hoje, o jogo de hoje
eu vi algumas coisas muito diferentes dos companheiros aí. Tirando 2 ou 3 atletas, não teve raça, não teve fibra, não teve coragem e teve muita omissão. Pessoas que entraram em campo e que não são profissionais, não honram as calças que vestem, porque se não está com um salário em dia e não vai jogar direito por causa disso, pede para não entrar. Escala 11 júniores e que se dane. Pelo menos vão entrar com respeito à camisa do Vasco. E vários que entraram hoje não têm respeito à camisa do Vasco. Questão do goleiro. Eu achei um crime o que se fez hoje com esse menino no gol do Vasco. O senhor Dorival, da noite para o dia, escala um goleiro que nunca antes tinha tido chance no Vasco, a não ser em jogos amistosos que não valiam nada, 1 ou 2, e o escala como titular num jogo, um joguinho, né? Um clássico aí, uma porcaria, Vasco Flamengo só. É uma irresponsabilidade ímpar. E certamente teve o senhor Carlos Germano como cúmplice dessa irresponsabilidade. Ainda bem que o menino foi bem. Agarrou de maneira razoável. Não comprometeu. Mas ele podia ter tido a carreira dele encerrada hoje no Vasco pela inabilidade da sua escalação no jogo de hoje. E mais um ponto. Se escalaram ele hoje, no jogo de hoje, um jogador que veio do Nova Iguaçu, que não tem experiência, que nitidamente tem falhas de fundamento graves, que poderão ser demonstradas mais adiante. Ele é corajoso, ele vai para a bola, ele tenta, ele inclusive fez uma grande defesa no início da jogada do gol. Agora, ele dá voos de barriga para baixo para o chão. Ele tem erros de fundamento. Ponto. Pode ser treinado? Pode ser treinado. Eu não acredito que vai ser um goleiro que vai ser treinado no meio do Campeonato Nacional. Tal história, se tiver sorte, pegar moral e foi em frente, ótimo, estou batendo palma para ele. Agora, depois do que foi feito hoje, só resta fazer uma coisa com o Alessandro e com o Michel Alves. Está aqui o seu dinheiro, está aqui o seu dinheiro, podem ir embora. Não podem continuar. Porque se jogam um menino no fogo num clássico contra o Flamengo, é sinal que os outros dois que estão lá não prestam para porcaria nenhuma. Por coerência, o Michel Alves e o Alessandro deveriam ser demitidos ontem. Vamos adiante. Na lateral direita. Não temos lateral direito. O Elcinho é um jogador que tem grandes problemas, porque ele não consegue ficar em pé. Ele dá 2 passos com a bola e cai sozinho. Quando ele está marcando no primeiro corte, ele vai para o chão. Ele não sabe jogar futebol. É simples. O Ney é muito ruim. Mas o Elcinho tem um grande problema. Ele não sabe jogar futebol. O Vasco hoje está convivendo com uma realidade em que alguns jogadores do seu elenco, se vierem jogar pelada aqui na esquina, ninguém vai tirar. Ninguém vai escalar. E os 2 lateral direitos que a gente está hoje, um não fica em pé e o outro precisa de uma cadeira de rodas para chegar na bola. Porque é lento pra cacete, é pesado, é fraco tecnicamente, não sabe jogar bola. Aí vamos para a zaga central. Renato Silva. Dispensa qualquer comentário. É horroroso. Ah, mas quem é o reserva dele? É o Luan. Então deixa o Renato Silva. Pronto, é a mesma coisa. Não muda nada. Veio esse Rafael Vaz, que demonstra até ter alguma intimidade com a bola, demonstra até ter alguma coisa que possa ser aproveitada. Mas, sem dúvida nenhuma, jogando do lado desses 2 horrorosos aí que tem para a zaga central, vai ser queimado também. Porque aí o cara vai ter que cobrir um, cobrir outro, e vai cobrir o lateral, e vai começar a falhar. Na lateral esquerda, escalar o Wendel hoje. Concordo com o que o Pedrão falou.
Se o Yotun, que é da lateral, não pôde ser escalado, manda embora. Não serve, manda embora. O Wendel é um jogador que tem um salário altíssimo, não joga nada, reclama de todo mundo no time e compromete. E compromete. Hoje, o início da jogada do gol do Flamengo, tudo bem que ninguém falou, não teve um comentarista de arbitragem que abriu a boca para falar, ninguém, todo mundo quietinho. O início da jogada, há uma bola dividida, o jogador do Flamengo vai com o pé lá na cesta de basquete, o Wendel foi com a cabeça. O juiz não deu o jogo perigoso. E aí, o brilhante Wendel fez o seguinte, levantou o braço e parou. Parece jogador de infantil, do juvenil. Veríssimo, foi o Sandro Silva. Foi o Sandro Silva. Não, foi o Wendel. Foi o Wendel. O Wendel parou por causa disso. O Wendel foi na bola, o cara levantou o pé, e aí o Wendel parou e levantou o braço. Acabou a jogada ali para ele. O Éder realmente não acompanhou o lateral. Igual no jogo com o São Paulo, que ele não acompanhou o cara que veio de trás e foi o 4º ou 5º gol do São Paulo. Então o que eu estou relatando aqui é incompetência, omissão, porque o Wendel depois no segundo tempo teve várias bolas, que era só ele se apresentar que ele ia receber para ir ao ataque. Ele o que fazia? Se aproximava do primeiro jogador do Flamengo que encontrava e impedia o passe para ele. Ele tratava de se marcar. Peraí, eu vou proteger aqui o meu nome, eu não vou sair jogando bola aqui, não. Cabeça de área. O senhor Sandro Silva, ele tem que ser apresentado a bola e é um livrinho ensinando a jogar futebol. Porque ele não joga absolutamente nada. Nada. É horroroso. Não sabe cobrir, não sabe marcar, não sabe passar a bola. Então ele sabe fazer o que ali na cabeça de área? Me responda. Nada. Ele é horroroso. Todos os atacantes do Flamengo e meias do Flamengo recebiam bolas livres de frente para os zagueiros do Vasco, nas costas do Sandro Silva, o jogo inteiro. Inteiro. É um jogador para lá de medíocre. Horroroso. Nunca jogou bola em clube nenhum que esteve. E agora ainda teve a benesse de ter o seu contrato prorrogado até 2015. Deve ter um bom empresário. Aí tem sempre um empresário. Aí temos quem? Felipe Bastos para jogar do lado dele. Felipe Bastos, a jogada a gente já conhece, né? Ele finge que dá o bote lá na frente, leva o drible e fica parado. Aí, quem quiser que corra, quem quiser que faça. Porque já tá putinho, porque não tá recebendo salário. Aí ele se omite de vez. Pronto, não joga. Aí vai e escala seu Pedro Quem de meia de ligação. Ele botou na cabeça que era meia de ligação e passou o primeiro tempo todo sem voltar. O Flamengo vinha fazendo jogada de bobo ali com os zagueiros, com os cabeças de área e o Pedro Quem olhando. Aí depois, quando ele foi jogado para a cabeça de área no segundo tempo, é que ele resolveu que eu tenho que marcar, eu tenho que correr aqui. O Alisson não pode ser jogador de meio de campo. O Alisson é um jogador de características parecidas com o Éder. É um velocista para jogar do lado. Ele não vai armar nada nunca na vida dele. Agora, botam ele para jogar no meio, ele é inexperiente, dá o primeiro drible, dá o segundo, dá o terceiro e perde a bola. Perde a bola. E o Vasco não mantém a posse da bola. Aí botaram no segundo tempo a Maravilha Daxon, made in Pedrinho Vicensotti, empresário amigo do Banana e que tem aquele campo de treinamento lá de Itaguaí, onde o Vasco utiliza. O Daxon conseguiu a proeza, a coisa sensacional de errar todos os passos que deu. Ele não acertou um. Errou tudo.
Aí, na única chance que ele teve no segundo tempo, no finzinho do jogo, que ele entrou ali, tinha que dar um cacete pro gol para ver o que acontecia, foi tentar cruzar. O cara, além de ruim, é medíocre, é burro, não sabe jogar a bola, não lê o jogo à volta dele. Toda vez, ele tá vivendo até hoje daquele gol que ele fez contra o Flamengo no turno do Campeonato Carioca. Deu um bico, a bola entrou, o Daxon. Joga nada, rigorosamente nada. Pro ataque jogou o Éder Luiz, que dispensa comentários. Eu não vou perder minhas cordas vocais com aquela porcaria. Entrou o seu André, que a torcida do Santos odeia, quer ver ele amarrado numa fogueira e pendurado numa corda. É horroroso e pensa que é craque. É pipoqueiro. Ele ficou com medo do Wallace e do Gonzalez o jogo inteiro. A bola vinha dividida, ele tirava o corpo. A bola vinha dividida, ele se jogava no chão querendo falta. Um jogadorzinho. É mais um enganador que está aí. Aí sai para entrar o Tenório. O Tenório é o seguinte. O dia que botarem na cabeça do Tenório, olha aqui, o Tenório, você é um jogador nota 6 para 5. Mas se você se esforçar a correr para chuchu, você faz até gol. Acontece que o Tenório pensa que ele é um 9 para 10, que ele é craque. Ele pega na bola, quer passar por 5, quer driblar todo mundo. Ele não consegue, porque não tem bola para isso. Aí depois escala Edmilson, que é outra porcaria. E aí vai o Vasco sendo humilhado, sendo esculhambado por um time ridículo, que não tem vergonha na cara, que jogador tem que ter um mínimo de vergonha na cara. Pô, tô perdendo, isso aqui tá uma porcaria, vou pelo menos chegar aqui e fazer um esforço. Nenhum deles faz. Nenhum deles se propôs a isso. E nós fomos obrigados a ver um jogo desse, jogado lá em Brasília, com os ingressos todos com a carinha da ação rubro-negra. Peraí. O que a gente tem que começar a fazer é, eticamente e moralmente, pressionar esse palhaço desse presidente, esse botafoguense, esse traidor que está aí de presidente do Vasco, que deveria ser expulso a pontapés de São Januário, que não presta, não honra as calças que veste. Já devia ter pedido demissão há muito tempo, mas fica lá para segurar as benesses da família dele. O Vasco hoje está sofrendo os erros da dinastia Eurico, que depois foram piorados pela dinastia Roberto Dinamite. O Vasco hoje está à beira do caos. Agora, conseguiram um dinheirinho, vão enganar a torcida, vão dizer que estão fazendo alguma coisa e por aí vai. Não estão fazendo nada. São uns enrolões. Eu quero ver o seu Cristiano Keller me dizer: cadê a limpeza no quadro de funcionários do Vasco? Cadê a saída dos parentes do Roberto, que foi cobrada a ele e ele disse que ia fazer? Ou é mais um mentiroso que está lá mamando dinheiro às custas do clube, ganhando um salário muito acima do mercado, para não fazer absolutamente porcaria nenhuma? Em suma, para encerrar, o pior de tudo é olhar para as divisões inferiores do Vasco e ver que não tem ninguém. Preparado não tem ninguém. Se chegarem e começarem a tentar me subir o Danilo e o Índio, vão queimar os dois, e são dois bons jogadores. Se começarem a tentar trazer da base para o Vasco, no time de cima, hoje, até o final de 2013, vão queimar todo mundo. Não tem que trazer ninguém da base até o final de 2013. Tem que preservar os garotos, que tem alguns que sabem jogar bola. Vai lá, Michel. Tem mais mensagem aqui de ouvinte. O Felipe da Cruz diz: o fato é que o time ruim tem que dar um jeito de contratar, senão fica muito complicado, já está ficando. O Mahatma Gandhi canta ali também: Carlos Alberto fez muita falta hoje, é um ponto de vista.
Tem mais aqui, o Rodolfo Maldonado já mandou outra mensagem. Obrigado a todos pela audiência, um abraço mesmo. Eduardo Lucena, pessoal, gostaria de saber se Montoya fará um bom trio com Juninho Pernambucano e André. Saudações vascaínas. Alguém quer responder? Tem o Felipe dos Santos Santana, o Dorival tá de sacanagem. Ele escalou um elenco que apoiou na maioria dos jogos do Campeonato Carioca. Fred Reich, minha preocupação maior, como disse o Mota, é o Fluminense. Me preocupa passarmos vergonha sem meio campo e proteção à defesa. O João Oliveira, Eduardo Lucena, é isso mesmo. Márcio Antônio Muniz, este Dorival é burro, mal informado. De Éder Luiz, Felipe Baixo, nascido Wendel. É isso. Alguém quer responder o ouvinte aí sobre o... Alguém quer responder? Sobre o Montoya? Isso, sobre o trio. Tem que ver ele jogar, né? É verdade, tem que aguardar. Os treinos são as melhores possíveis. Um abraço a todos, obrigado pela audiência mesmo, valeu mesmo. Um abraço também para o Vinícius Arruda, do Vasco de Vida Zero, Camila Alves, também de Brasília. Eduardo Vimer, suas considerações sobre o jogo, o que você achou da partida? O que eu achei da partida? Pode falar palavrão? Uma grande M. Não tem muito o que falar, todo mundo já falou tudo que tinha que falar. Você olha para a lateral direita, é Neia e Alcinho, dois horrorosos, meu Deus do céu, todos os dois são fracos. O Ney vira de costas com o cara vai chutar, ele fica distante do cara para levar o drible, é fraquíssimo. Concordo com toda a relação ao Yotun. Por que não bota o Yotun lá do lado da lateral esquerda? Será que ele é pior do que o Wendel? Será que ele é pior que o Ney? Eu não acredito, poucos partidos que eu vi, pelo menos ele apanha mais. É de seleção. É mais veloz. Teve sair do Peru, também tá de brincadeira, né? Mas, vamos lá. Então você para pensar o seguinte, o Rafael Vaz, eu não posso nem analisar. Porque, sinceramente, se eu tivesse no lugar dele, olha para o meu lado direito, Renato Silva, olha para o lado esquerdo, o Wendel, olha para minha frente, Sandro Silva e Felipe Baixo, eu pedia para sair. Não me escale, pelo amor de Deus, não me escale, porque eu vou passar vergonha. Não tem como. Felipe Baixo anda no campo. Ele anda, ele corre para não pegar, não alcançar. Aliás, tem vários no Vasco assim, ele, Sandro Silva, Ney, o Wendel, mas o Wendel e Ney são assim mesmo, a característica deles, são lentos, são jogadores que não tem. Felipe Baixo, idem, não tem raça, não tem sangue, só tem chute forte, mais nada. Pedro que, meu Deus do céu, é um jogador limitadíssimo. O Vasco não tem um armador, alguém que pense, cérebro, esses caras não armam nada. Eu nem questiono muito o ataque, porque quando você vem de trás um Pedro Ken, um Sandro Silva, ou aqueles laterais, ou então vai jogar ao lado dele o Éder Luiz, que não quer nada com nada há um bom tempo. É um jogador que não pode, que já tem que ser mandado embora. Aliás, tinha que mandar ele, Carlos Alberto, como já está indo, manda junto, vai ele, o Wendel, Felipe Baixo, uma porção de gente, esses caras. Bota num barco só e manda tudo embora. Porque não adianta, não vão fazer nada, esse vexame. A gente tá passando vexame a toda rodada. Será que alguém aqui acreditava que o Vasco era um time para estar disputando alguma coisa? Não. Nós tivemos primeiro um técnico enganador, que é o Paulo Autuori, tá? Que enganou porque teve uma administração também que é enganosa, que adora enganar e falar mentiras. Então a gente fica acreditando em Papai Noel da vida toda, com essa administração horrorosa, com esse bando de jogadores horrorosos, a gente achando que ainda tem alguma chance de a gente ganhar alguma coisa. Vimer, só para te colaborar, o Pedro Henrique Cacheiro, o nosso espectador também associado à Cruzada, ele está dizendo que o Yotun está machucado, tá? Só para te colaborar aí. Mas ele ficou no banco. Um abraço para ele, obrigado pela audiência. Ele ficou no banco. Ele ficou no banco semana passada. Ele ficou no banco semana passada. Será que ele se machucou de uma semana para outra? Para ficar no banco no lugar do Ney, para ele fazer gol contra? Pô, nem vamos voltar atrás, porque já não volta mais, não dá para adiantar, não muda nada. São horrorosos, a gente tá com um time horroroso, um time fraco. O Juninho tá vindo aí, que Juninho, esse Montoya, porra, tá lá treinando há um mês lá, não pagam, não dão dinheiro. O Vasco é uma novela para regularizar jogador, é uma novela. Contratou o tal de Reginaldo. Por que não escala esse cara? Sei lá se esse cara joga bola ou não, mas, porra, tenta ver. Bota lá no lugar do Éder. Porque pior do que o Éder não vai ser. Pode ser até igual, mas pior não vai ser. Então bota no lugar do Éder.
Porra, no meio do em cima ataque, olha, sinceramente, eu olho o ataque do Vasco, eu não vejo ataque, quer dizer, eu vejo esse. O Tenório, para mim, é um enganador, sei lá, é um brucutu que fica. é, Aquele cara que é meio fortão, que quer disputar as bolas num jogo de corpo, mas na verdade é fraquinho. Esse menino que veio do Santos também é outro garoto que ele some durante a partida. Ele gosta de jogar contra time pequeno, quando é um time mais forte, ele procura assumir, procura se escorar em algum defensor. Não tem medo de encarar. Pô, e laterais, não temos laterais, não temos meio de campo, não temos nada. Por isso que eu falo, se eu fosse o Rafael Vaz, eu falaria assim, mentira, não me escala não, porque, pô, olha isso pra minha frente, pro meu lado, e coitado desse goleiro, concordo com o Veríssimo. Mas na atual conjuntura, eu acho que esse foi o mal menor. Às vezes no fogo é que a gente vai ver se o cara é bom ou não. Realmente, botaram num fogo tremendo contra um clássico. O ideal seria pegar contra um Criciúma, um jogo menor. Mas, pô, você vai manter Michel Alves, aquele braço de jacaré? Aquele bracinho dele de jacaré que não alcança a bola nunca? Ou então aquele outro que, porra, também não quer nada, porra, é lento, fraquíssimo. Vamos tentar o Diogo, sei lá. Eu prefiro tentar esses garotos novos. Pode até se queimar, mas pelo menos vai mostrar se tem personalidade ou não. E o restante, quanto ao técnico, eu não vou fazer uma análise mais profunda, porque entrou ontem. É um treinador que começou essa semana, no meio da semana. Ele botou os nomes dos jogadores para visto que ele escalou por nome. Ele não escalou por conhecimento. O Wendel já jogou bem, o Ney já jogou bem no Inter, Renato Silva já jogou bem não sei aonde, que não estão jogando nada, Santos Silva jogou bem no Internacional. Enfim, você vê que esses caras, ele escalou alguns caras que por nome. Agora, na realidade, ele está vendo que são horrorosos. Ele vai ver no dia a dia que não dá para escalar nenhum deles. E o Vasco precisa mudar. Precisa contratar vários. Não adianta enganar a gente, o Banana, com o Juninho. Juninho tem 39 anos. Que Juninho é esse que a gente vai pegar agora? E segundo, como vai ser o Vasco com esse time, mesmo com o Juninho? Esse Montoya vai melhorar a parte ofensiva, mas com essa defesa, a gente faz 4 e leva 6. A defesa horrorosa. Esse meio de campo, Felipe Bastos, Sandro Silva, Renato Silva, pelo amor de Deus, Ney, o Elcinho, não tem. Olha, precisa mudar muita coisa no Vasco. O prognóstico meu está cada vez mais próximo, já estamos na zona de rebaixamento. Coloca o ingresso, o mando de campo é do Vasco, o ingresso do Flamengo, não consigo entender. Ainda dizem que o Burros vai lá no Portugal. Pô, mando de campo é seu, Pedro Mota. Aí você bota anúncio do Porto e bota anúncio do Benfica. Isso acontece lá em Portugal? É ruim, né? Nenhum. Agora, o Imer, e não foi a primeira vez, não. Porque muita gente se esquece. Em 2008, quando o Vasco desceu, o segundo jogo do retorno era mando de campo do Vasco. Mas no Maracanã, o telão ficou mostrando o gol do Flamengo. E o Vasco, que precisava de alguns resultados, toda hora que via um resultado ruim para o Vasco, o cara do Maracanã falava, e a torcida do Flamengo ia ao delírio, ou seja, botava o jogador do Vasco para baixo. Pô, um mando de campo não era do Vasco? Por que o telão ficou do Flamengo? Então já não é a primeira vez que fizeram isso. Pedrão, será que a mulambada vai seguir o acordo de cavaleiros? Devem ter feito outro acordo, velho. Pegaram a mania do René Simões. Me desculpe, Michel, mas acordo de cavaleiro no Vasco dá sempre errado pro Vasco. Não, é sempre errado pro Vasco, claro. Então, o que eu tô falando, dá sempre errado pro Vasco. Será que eles pegaram essa mania? Bom, enfim. Tô com banana, meu filho. Deixa eu ler mais Deixa eu ler mais mensagem de ouvinte. Armando Júnior, infelizmente o técnico vai ser crucificado pela falta de elenco até quando? O Luiz Cláudio, um abraço para o Armando Júnior, obrigado pela audiência. Luiz Cláudio Teixeira, será que dá para rescindir os contratos tanto jogador ruim? Tem dinheiro? Isso aí é dependendo do interesse deles. Quando eles não querem, eles empurram a rescisão para frente, para a Justiça do Trabalho, e aí vamos tocando. Camila Alves, sinceramente é muito triste ver a falta de garra desses jogadores em campo. Amor pelo Vasco só dos torcedores mesmo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Camila Alves. Obrigado pela audiência. Um abraço.
Vamos lá, itens 2 e 3 da pauta. Vamos emendar os dois itens, tendo em vista a jantada da hora. A volta do técnico Dorival Júnior foi uma boa para o Vasco? E mais, existe algum jogador da base ou do próprio elenco que não tem tido muitas chances que poderia ser aproveitado pelo técnico Dorival Júnior? Wagner Pedro, suas considerações sobre esses dois itens, Wagner. Bom, eu creio que no momento que a gente estava passando lá com o Autuori, sem dúvida, a mudança é bastante razoável e é o que a gente tinha em termos de disponibilidade. Não dá para fazer muita coisa diferente, não. O Paulo Autuori teve uma série de momentos adequados, teve a parada do campeonato para realmente mexer no time, para adequar o time, que a gente está sempre esperando que dê liga, né? Exatamente porque não tem peças que se destaquem. Então, a nossa chance, né? A nossa expectativa é que o conjunto sobressaia, o que realmente está difícil de ocorrer. E a gente viu uma má vontade, de repente aconteceu uma má vontade muito grande do Autuori. Eu acho que era bom ele sair, até porque realmente estava influenciando negativamente o time, né, a torcida, estava confundindo todo mundo. Bom que ele saiu, veio o Dorival, as mudanças sempre são boas, são saudáveis. O que eu não gosto muito, o pessoal da mesa e o pessoal que está assistindo, são essas constantes, assim, a responsabilidade não é minha, eu estou só 2 dias, não importa, tá 2 dias, já está contando lá o taxímetro dele para o dinheiro entrar, a responsabilidade já é dele, não tem se falar, só tive 2 dias, o problema é dele, não importa, a responsabilidade é dele sim, ele assumiu e tem que mudar. Então, não tem jeito. Acho que a mexida foi boa. Vamos ver. A gente não tinha muita alternativa em termos de mercado, sem dinheiro, sem credibilidade, né? Quer dizer, então, quem tem aí? Tem o fulano, o pessoal falava até no outro lá que saiu de São Paulo. Eu falei, pô, a gente esquece as condições que o clube está, então foi bom trazer. Quanto à base, assim, eu desconheço. Realmente, pode ser que tenha 1 ou 2, foi citado aí o Índio, mas tem sempre aquela preocupação da gente queimar, a falta de planejamento, né? Fica toda hora à mostra. Se esses garotos fossem usados, eles já deveriam ter sido incorporados no elenco profissional. Quer dizer, qualquer coisa que a gente faça é uma aposta tão arriscada quanto trazer jogador de fora, né, que é desconhecido, ou que jogou bem uma temporada, e botar no time e ficar torcendo, cruzando os dedos. É a mesma coisa. Pode dar certo, pode não dar. Então, realmente, muito complicada a situação, a meu ver. É isso aí, Michel. Audiência qualificada internacional. Um abraço para o Benny Tuller, obrigado pela audiência, pela participação. Ele diz, saudações de Dallas. Esse time não marca, não corre, não acerta passe, tem um ataque epilético. Tem razão. Com o Ney, o Wendel, Felipe Baixo, Tenório, etc. Não vamos chegar a lugar nenhum. Esse é o Kleber Menezes. Kleber Menezes agora. Impressionante como os jogadores do Vasco encararam a partida como se fosse uma partida qualquer, um amistoso, time sem garra. Eu acho que o problema é a falta de técnico, Kleber, mas respeito a sua opinião. Os caras são muito ruins mesmo. Pedro Venâncio, o que você achou da volta do Dorival? E principalmente, nós sabemos que a base do Vasco hoje está uma bagunça, né? Jogador que sai do Vasco, o Vasco não recebe nada, caso do Mosquito, o próprio Murala, que hoje a imprensa diz que a mulambada revelou que é uma mentira. Enfim, a base do Vasco hoje está uma zona, dizem até que o Vasco aí está conseguindo o certificado de clube formador, eu só acredito vendo, saiu uma notícia aí esses dias. O que você acha aí dos itens 2 e 3 da pauta, você que é um estudioso da base dos clubes, foi participante do olheiro.net, jornalista do jornal Correio Brasiliense. O que você acha aí? Dá a sua palhinha pra gente, Pedro, por favor, pro Vascaíno. Então, Michel, bom, sobre o Dorival, rapidamente, acho que foi benéfico em relação ao Autuori por uma questão de conceito de jogo. Eu acho que o Dorival hoje é um técnico mais atualizado que o Autuori. Acho que o Veríssimo falou sério em relação ao fato dele ser técnico de empresário, mas nesse momento isso pode ser até positivo,
porque pode trazer um ou dois jogadores interessantes a mais para o elenco do Vasco. Hoje em dia não tem como conceber futebol sem empresário. O futebol, o mundo capitalista hoje, em qualquer lugar do futebol que você está, não tem como conceber o futebol sem empresário. Então, assim, eu acho que isso pode ser positivo como efeito paliativo. Veja bem, não é uma coisa, não é uma solução de longo prazo. Agora vamos à base, que agora vamos ter bastante tempo para falar sobre isso, porque é uma novela grande. O que essa gestão fez com a geração 92, 92 para quem é leigo, para quem não acompanha a base, 92 são jogadores nascidos em 92. A geração 92 do Vasco, que foi campeã da Copa Brasil Sub-17, tinha o Felipe Coutinho, entre outros, foi um crime. Vou explicar. Quando o Rodrigo Caetano chegou ao Vasco, ali em 2009, você tinha uma geração boa de jogadores sub-17. O Rodrigo Caetano trouxe vários jogadores para os juniores e para o juvenil que tiveram suas chances dentro do Vasco. Vamos citar aqui o Rômulo, foi o exemplo mais bem acabado dessa política, mas tivemos também o Diego Rosa, tivemos também o Lipe, e tivemos o Elivelton, tivemos o Arthur, outros menos conhecidos, o Pedro Lucas, Rony, zagueiro, que chegaram a dizer que era o novo Lúcio, né, que veio do Campo Grande, que não serviu em nada. Resultado. O Pedro, fala. Deixa eu só te lembrar, teve uma porção deles também que foram lá pro Vasco de Sines, hein? Sim, teve o Éder, teve o goleiro Gotti, foi o pior goleiro que eu já vi jogar nos juniores do Vasco, com todo respeito, até um cara diziam que era um bom menino, mas, nossa senhora, era terrível. O resultado disso foi o seguinte, em dado momento, no final de 2011, do meio para o fim de 2011, o Roberto, aliás, antes disso, vamos colocar, o Roberto tinha que agradar também, além do Rodrigo Caetano, que apesar de ser um executivo sério e ter feito bons trabalhos, mas assim, também tem umas restrições, enfim, isso é outra discussão. O Dinamite tinha que agradar alguns cabos eleitorais dele. Um deles era o Humberto Rocha, que era o coordenador de base. Outros deles eram os técnicos da base. Galdino, Tornado, Sidney. A lista é grande, né? Cada um ajudava o Dinamite em algum ponto das eleições e tudo mais. Eu não falo só de eleição de Vasco, eu falo de cabo eleitoral na política, nas eleições pré-deputado. Então, se criou o seguinte, o Dinamite tinha que agradar o Humberto Rocha e tinha que agradar o Caetano. Só que o Humberto Rocha e o Caetano não chegavam ao consenso, raramente chegavam ao consenso. Então criou-se um racha dentro da base do Vasco, que tinha um grupo do Humberto Rocha, e isso eu falo entre os jogadores, e o grupo do Rodrigo Caetano. Chegou no ponto do Humberto Rocha chegar e chamar alguns funcionários para o gabinete dele e falar, olha, ou você está do meu lado ou você está do lado do Caetano. Isso é a informação que eu tenho. Tudo isso que eu estou falando aqui é informação. Não estou falando de eu acho, Eu fiz uma matéria sobre isso na época no Olheiros. Fiz outra matéria para o site trivela.com, que era o site que eu trabalhava na época. Né? Chegou num ponto em que o Vasco tinha 60 jogadores no elenco sub-20. Vocês imaginam que é 60 jogadores no elenco sub-20. O ônibus que levava o time para o local de treino, fosse na Penha, fosse em Itaguaí, que o Vasco já utilizava Itaguaí em alguns momentos naquela época, o ônibus só cabia 45 pessoas. Você tinha que levar 7 pessoas, 8 pessoas, 10 pessoas da comissão técnica, também no ônibus, né? 20 jogadores ficavam sem treinar, porque não tinha ônibus. Não tinha ônibus para levar para o treino. Então esse é um ponto. Dito isso, o Galdino não tinha condições nenhuma de ser treinador. Isso eu falo baseado no que eu vi em campo e baseado em vários relatos de jogadores. Falavam que tinha injustiça, todos os jogadores do Vasco se queixam de injustiça no período do Galdino. Vários jogadores eu acho que foram perdidos por essa gestão do Galdino, a gestão entre aspas do Galdino
como técnico, que aí durou de 2011 até final de 2012, do início de 2011, talvez um pouco mais até. Agora eu não me recordo exatamente quando o Galdino entrou. Mas o Tornado acumulava a função de subsecretário da Prefeitura de Caxias e de técnico do Vasco, também saiu. O único técnico... Hoje eu não julgo o trabalho do Sorato, porque eu me distanciei um pouco da base, assumi um novo emprego aqui no Correio Brasiliense, então eu não julgo o trabalho do Sorato. Não sei se é bom ou se é ruim, mas ouço elogios de vários lugares. O único técnico que tem um projeto de carreira no Vasco é o Cássio, é um bom técnico, é um cara centrado, é um bom técnico, não pode ser confundido dentro de toda essa situação, não pode ser estigmatizado. Mas aí vamos aos jogadores. Nós perdemos Naninho, que é um meia que poderia estar agora no profissional, o Luciano. Você poderia ter aproveitado melhor o William. Poderia ter aproveitado no sentido não dele ser aproveitável, não dele ser um jogador que se possa aproveitar hoje, mas no sentido de se preparar um jogador, no sentido de fundamentos, postura fora de campo, corrigir passada, fazer diversas coisas que não foram feitas na base do Vasco com toda essa geração. Então foi uma geração muito boa, perdida. Eu falo muito boa, as pessoas falam assim, podia dar uns 4 jogadores pro profissional. Eu acreditava muito no Luciano, que é um meia, jogava como lateral direito. Foi uma das poucas coisas boas que o Galdino fez. Ele colocou o Luciano como meia pela esquerda. E eu gosto muito do Luciano, acho um jogador dinâmico, intenso. O Vasco perdeu, não quis renovar, não deu chance para ele treinar. Eu diria que o William é um jogador que o Vasco perdeu muito, o Vasco perdeu muitas chances de aprimorar o talento dele, porque era um cara que fazia diferença no Sub-15, fazia diferença no Sub-17, aí você vai me dizer, mas isso é normal, o jogador com 15 anos pode não ser o mesmo com 20, pode, mas se ele tiver um trabalho atrás dele, a gente poderia dizer que se ele evoluiu ou não. Ele não teve trabalho. Ele não teve um trabalho de formação atrás dele. O Vasco chegou até 5 centroavantes de base. Você tinha William, você tinha Guilherme Morano, você tinha Romário, você tinha o Nilson, que é 9'1", né? Você tinha o Lipe, que era 90. Você chegou a ter o Cícero, que era 9'3". Quer dizer, você sempre teve 5, 6 centroavantes. E aí um jogava mal um jogo, entrava o outro. Jogava mal um jogo, entrava o outro. Ninguém tinha sequência, ninguém tinha um trabalho sólido para ser desenvolvido. Ninguém conseguia ter uma sequência de jogos. Mesmo o Romário, ele era reserva do Guilherme Morano. O Morano machucou, o Romário entrou, fez gol. E aí o Morano perdeu espaço, o Romário teve chance nos profissionais. Então, realmente, esse trabalho com a geração 92, eu acho que foi perdido. Acho que o Marlone, que era o melhor jogador em determinado momento, não, os relatos que eu ouço, já ouvi isso mais uma vez, o Marlone não é meia. O Marlone é um jogador que era lateral direito quando teve o seu melhor momento na base. E é um jogador que o Dorival gosta muito. Acho que é um jogador que o Dorival vai utilizar com frequência, porque foi o Dorival que impediu a renovação do Marlone. Mas o Marlone não é meia. O Marlone não pode ser meia. O Marlone é um jogador que pode ser treinado como lateral ou como eu diria como lateral mesmo. Eu sou muito curioso para ver o Marlone como lateral, como lateral direito. Até porque, como vocês já disseram, o Vasco não tem lateral direito hoje, né? Ney, o Elcinho, não tem. Agora, em relação a hoje, o que pode ser feito hoje com os jogadores que existem no elenco, eu diria que um jogador que pode ter alguma influência, pode ter alguma utilidade no time hoje é o Guilherme, que voltou de uma lesão no pubis longa, que o atrapalhou. Na semana que antecedeu a demissão do Autuori, ele fez 5 gols nos treinamentos. Ele foi artilheiro da semana nos treinamentos do Vasco. Eu gosto muito dele. Eu acho que a característica dele, a característica de um jogador pensador, um meia canhoto, acho que hoje falta ao time do Vasco. Agora, realmente, é difícil você colocar nesse contexto. Embora eu discorde que isso seja uma verdade absoluta no futebol. Você pega o exemplo
por exemplo, do Fluminense em 2009, que estava para ser rebaixado, precisava ganhar acho que 9 jogos. O Cuca meteu a garotada no time, meteu o Digão, botou o Maicon, aquele atacante que hoje está na Rússia, botou o Dalton na zaga, botou mais uns 3 ou 4 jogadores novos dentro do elenco, botou o Dieguinho lateral, e o Fluminense cresceu. O Fluminense ali se livrou do rebaixamento, tirou um monte de medalhão que não estava afim de jogar bola, botou um monte de jogador que estava afim de jogar. Tudo bem que a base de Xerém atualmente não dá para negar que é melhor que a base atual do Vasco, mas ele fez essa revolução e conseguiu salvar o Fluminense do rebaixamento assim. Então, nesses momentos, alguns jogadores também aproveitam para se firmar. Então, não dá para cravar 100% de que eles vão se queimar. Agora, realmente, o Índio e o Danilo está muito cedo para eles serem aproveitados. Acho que o Guilherme é um jogador interessante. Gosto do Jordi, goleiro. Gosto do goleiro Jordi. E é muito difícil citar outros jogadores assim, porque realmente não temos muita qualidade. Ou o Marquinhos do Sul, o Iago, acho que eles não estão prontos para o profissional. Talvez o Richard, lateral direito, tenha alguma chance, muito mais por falta de qualidade no setor do que propriamente por mérito próprio. Não que ele não é um fora de série, ele é um bom jogador só. E acho que o Fábio Lima, meia, muita gente no São Paulo se ressente da perda dele. Então, se no São Paulo se ressentem da perda dele, acho que é um jogador que é interessante, até porque o São Paulo hoje, na minha opinião, tem a melhor base do Brasil, né? É uma geração, uma equipe que revela jogadores um atrás do outro, sobretudo de meio campo. Você tem Lucas e Oscar na seleção, você tem o próprio time, o Casemiro, que para mim é o melhor volante em talento do futebol brasileiro, revelado nos últimos anos, mas não tem muito foco ainda, né? Tomara que recupere o foco no Real Madrid, porque é um jogador, na minha opinião, pode ser útil para a seleção brasileira. E se o Fábio Lima faz falta ao São Paulo, eu acho que ele pode ser útil em qualquer time do Brasil. Então, há uma esperança de que ele realmente consiga ajudar o Vasco, se ele for escalado, se a atrapalhada que o René Simões fez no contrato dele, que o próprio René Simões admitiu, não for muito grande e dê realmente para o Vasco conseguir escalá-lo ainda nesse campeonato. Eu acho que a situação na base realmente não é das melhores. Acho que tem muita coisa para ser feita lá dentro. Acho que, por incrível que pareça, a situação do Pedrinho Vencessotti com o Itaguaí deu uma melhorada na estrutura do Vasco, porque a situação antes era tão precária, mas tão precária que não tinha como se traçar parâmetro nenhum. Pedro, deixa eu te interromper, que eu vou precisar sair, dar uma boa noite logo na mesa, pessoal. Pode dar boa noite. E só lembrar que, apesar dessas boas notícias dessa semana, uma delas a entrada da grana, quinta-feira provavelmente a gente vai debater qual o impacto que isso vai ter lá na frente. O pessoal está contente, nós também ficamos bastante contentes de ter esse problema resolvido agora nesse momento, mas isso obviamente vai ter um impacto lá na frente. Era só isso, desculpe a interrupção aí, mas eu vou precisar sair e não gostaria de sair sem falar, dar o meu boa noite a todos vocês aí. Infelizmente a gente perdeu e domingo realmente a situação eu creio que mais complicada ainda. Vamos torcer, vamos ter que torcer muito mais do que torcemos hoje aí. Um abraço, gente, boa noite para todos aí. Um abraço. Queria pedir desculpa aos vascaínos pelo adiantado da hora, porque excepcionalmente hoje vamos estender, porque tivemos vários assuntos, muitos participantes aí colaborando conosco. Aproveitar, Pedro, você conclui tua cena e responde ao espectador, o Rodolfo Maldonado. Pedro, você poderia me responder uma pergunta? Os jogadores da base do Vasco pertencem ao Vasco ou empresários, bem como algum jogador da base pertence ao Dinamite ou seus amigos e parentes. Pedro Venâncio. É isso aí. Normalmente... Já pode emendar com o seu boa noite, Pedro, por favor. Depois terminar por causa da hora. Obrigado. Tá certo, gente. É o seguinte, cada contrato é diferente, né? Normalmente, o que os clubes fazem é, no contrato, colocar 70% para o clube, 30% para o jogador. Mas isso não é regra, isso depende muito, isso é muito relativo, né? No caso do CT, o que se falou, e eu não posso provar, né, porque não há documentos, e
realmente se fala muito da boca para fora. No futebol, as informações às vezes correm muito soltas. Se um fala uma coisa, outro fala outra, mas mais ou menos é que o Pedrinho Vicessotti alugou o CT para o Vasco em troca de 10% em qualquer negociação com os jogadores do Vasco, com os jogadores da base, né? Então, assim, mas isso se falou a boca pequena. Isso não há como provar, eu não tenho acesso aos contratos, então eu não posso afirmar isso, né? Em relação ao qual era o outro assunto, eu acho que o que ele perguntou em relação ao Dinamite. Se o Dinamite tem participação nos jogadores ou alguém, ou não, algum parente dele. Isso, se algum jogador pertence a ele ou seus parentes. Difícil dizer. São mais de 200 jogadores na base do Vasco. Realmente é uma pergunta difícil de ser respondida, mas eu acho difícil que tenha. Acho que o Dinamite, salvo engano, não é agente FIFA. Acho difícil que tenha legalizado, né? Agora, o que acontece nessas negociações a gente nunca sabe, né? Agora, em relação ao peço desculpas pela demora da minha intervenção, né, a todos. Bom, foi um prazer estar aqui com vocês, né, e espero ter contribuído com as informações que eu tenho para o debate e para o bate-papo aí. Que vocês tenham uma boa noite para todo mundo. Contribuiu muito. Obrigado. Uma boa noite para todo mundo, gente. Uma boa semana, né, até o jogo do Fluminense, né? E eu queria também aproveitar a oportunidade, demorando mais um pouquinho, para dizer que eu estou escrevendo 2 livros sobre o Vasco. Um sobre o título carioca de 1923 e o outro sobre os 20 maiores jogos da história do Vasco. Espero lançar o primeiro até o final do ano. Vocês, obviamente, estão convidados para o lançamento. Quando eu fizer o lançamento, vou falar a hora, local e dar todas as coordenadas. Muito legal, muito obrigado. Tá? E sobre os 20 maiores jogos do Vasco eu lanço no ano que vem. Então, a gente está aqui também para isso, né? Para conversar com os torcedores vascaínos e falar também dessas empreitadas, né? É isso. Muito obrigado pela sua participação, seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço. O Kleber Menezes diz que em relação ao Vasco não ter técnico, claro, apesar de não ter tempo para trabalhar, o Dorival já rodou por 4 ou 5 clubes desde sua última saída do Vasco. A expectativa não é boa mesmo com ele. Mauro Bremer, fala sobre os itens 2 e 3 da pauta, volta o técnico Dorival Júnior rapidinho, se foi uma boa, e se existe algum jogador da base ou do próprio elenco que não tem tido muita chance, poderia ser aproveitado pelo técnico Dorival Júnior. Ele já emenda com o seu boa noite, Mauro, por favor, devido à hora. A volta do Dorival, acho que não tínhamos muita escolha no mercado. Procurarei ser o mais sucinto possível, tá? Tínhamos aí talvez um Ney Franco, alguma coisa nessa situação. Como os amigos já tinham dito aqui também, as mudanças às vezes dão uma chacoalhada, apesar de eu ser contra esse troca-troca de técnicos toda hora aí, acho que o cara tem que tentar mostrar o trabalho, enfim. Mas também resolvermos primeiro nossos problemas políticos, né? Porque também senão não dá condições nenhuma do técnico poder estar resolvendo o seu trabalho, ou fazendo aparecer o seu trabalho. Com relação a jogadores que não... Eu recebi muitas perguntas aqui, os torcedores perguntando, por que não dão uma chance para o Thiaguinho, Felipe Souto, o Yotun, que já foi comentado aqui, o Montoya com esses problemas ainda que talvez não tenha sido regularizado ainda, agora o Juninho, enfim, são jogadores que a gente não, principalmente Thiaguinho, Souto e Yotun, que nós não estamos vendo no time do Vasco hoje, tá? Em alguns casos até nem no banco de reservas. Da base, sinceramente, Michel e amigos, eu não tenho como falar muito. Eu acho que o Pedro deu uma boa visão geral aí de como é que está a base do Vasco hoje, porque eu estando aqui em Santa Catarina não tenho um contato maior com essa situação. Só pelo que a gente lê pela internet mesmo, e você tem que filtrar, porque tem muitas coisas aí que também são inverdades. Como o próprio Zé Pedro Mota falou aí, que não tem nada do Elton ainda, e por aí afora. No mais, quero agradecer muito aqui, Eduardo Lucena, Felipe dos Santos Santana, Fred Reis, Cantalice, Felipe da Cruz, Amândio Júnior, Camila Alves, Kleber Menezes, Beni Tuller, nos Estados Unidos nos acompanhando, João Oliveira, Rodolfo Maldonado, Cristiano Mariotti, Márcio Antônio Muniz, Pedro Paulo Sandri
e o Jorge Bosch pela grande contribuição que deram ao nosso programa hoje. Galera, valeu, foi show mesmo. Boa noite, excelente semana para vocês, hein? Lembrou muito bem, Mauro. Muito obrigado a todos pela audiência, por estarem acompanhando a gente aqui até essa hora. O programa é feito para os vascaínos e em função deles. José Pedro Mota, o que você acha aí sobre Você já disse mais ou menos o que você acha sobre a volta do Dorival no item 1, quando você analisou a partida. E o que você acha também, se existe algum jogador da base, você que está sempre lá em São Januário, sabe a bagunça que está aquilo lá, se existe algum jogador da base ou do próprio elenco que não tem tido muita chance, poderia ser aproveitado pelo técnico, já que esse elenco é horroroso. Diz aí, Pedrão, para os vascaínos, e aproveita e emenda que sua boa noite, por favor. Tá, vamos lá rapidinho. Bom, primeiro, só reforçar o Dorival Júnior. Eu não teria contratado, eu acho um técnico horroroso, fraco. Os 2 títulos que ele ganhou, do Santos, ele tomou uma pressão do São Caetano enorme, ele tomou uma bola na trave aos 45 do segundo tempo e quase conseguiu perder o Campeonato Paulista com o Ganso em grande forma e o Neymar. E depois da Copa do Brasil tomou o sufoco do Vitória. Então, dizer que ganhou, não ganhou nada demais, o currículo dele é péssimo. E só para lembrar, o Dorival era o técnico do Flamengo no estadual. E no estadual ele não conseguiu classificar o Flamengo para as semifinais do segundo turno. Então, seu Dorival, você realmente continua tendo o mesmo trabalho do Vasco, uma porcaria. Eu teria contratado nem Franco, porque tem que ter um técnico que tem um equilíbrio. E não esse inventor de técnico, que, quanto a mim, é fraquíssimo. Não vai resolver. Mas quero deixar um alerta para o seu Dorival. Seu Dorival, a sua máscara vai cair, porque o senhor é uma porcaria. Então começa por aí. Quanto à questão dos juniores, eu não vejo nenhum grande peça que possa entrar agora no clube, só queria chamar a atenção para um outro detalhe. Quando um clube vai colocar um jogador júnior no time principal, o fisiologista ele tem que fazer um grande trabalho de preparar esse jogador para entrar no time principal. Você não pode chegar lá, pegar um jogador, vem aqui e tapar um buraco, porque o jogador não vai se adaptar. Então esse trabalho de colocar um jogador dos juniores no time principal, ele tem que ser feito por uma turma de fisiologistas e tem que ser preparado. E isso o Vasco não faz. Então, quando você não faz isso, você queima o cara que está embaixo. Então, acho que não tem como não existe esse treinamento de São Januário, essa preocupação com essa parte de São Januário, pensar que vai se arrumar alguém hoje nos júniores para o profissional, acho muito difícil. O problema é outro, tem que mudar toda a estrutura do futebol. O Pedro Henrique Cacheiro, nosso ouvinte, um abraço aí pro Pedro, ele comentou que o Yotun estava machucado, ele falou no site até que machucou essa semana, mas eu lembro que ele ficou no banco semana passada, e o Vasco tem o Jason, que é o lateral esquerdo que jogou muitas vezes no estadual. Não faz isso não, Pedrão. Pedrão, pelo amor de Deus. Bom, mas outro tem que ir embora, porque é o cara da lateral esquerda. Entendeu? Então tem que ir embora, ou seja, o técnico também não recorreu. Se ele recorrer a um goleiro que nunca tinha jogado, ele poderia ter recorrido ao lateral esquerdo de origem. Também não recorreu. Então, o Dorival continuou, os laterais esquerdos do Vasco, quem tiver os do Vasco, rua, porque não serve, porque ficam reserva de jogadores improvisados. Tá tendo um disse-me-disse sobre jogadores do Porto. O Elton, onde já liguei hoje para uma pessoa que não vai, que me disse que é impossível sair do Porto agora, e agora saiu agora no Net Vasco, que parece no Facebook, você já tem isso, o tal do Rolando, o zagueiro, o nosso central. O Rolando, ele é um jogador que não está nos planos do Porto, mas o Porto quer 5 milhões de euros pelo Rolando. Hoje existe uma briga do Newcastle da Inglaterra com o Everton na Inglaterra, e os dois vão pagar. O Porto está pedindo 5 milhões de euros. Quer dizer, eu duvido que o Vasco pague 5 milhões de euros por Rolando. Pedrão, o Porto supervaloriza os jogadores, né? Ele sabe negociar bem. O Porto. Pedrão, o Rolando. Oi. Pedrão, Rolando é pior que o Renato Silva. Nossa senhora, então fica por lá mesmo. Não, o Rolando foi campeão da Liga Europa, eu conheço bem o Rolando, mas não vai resolver. O Júnior também foi, pô. Mas o Porto supervaloriza, não supervaloriza, Pedro? Supervaloriza. O Rolando é da seleção portuguesa, campeão da Liga Europa, ele foi importante no ano 2010, 2011, esteve no Napoli. Quantos anos, Pedro? 27. 27. 27. Deixa eu ver aqui. Perfeito.
Então, É isso. só queria colocar do Rolando, não acredito. E agora, para finalizar o boa noite, domingo que vem tem Vasco Fluminense e Maracanã. Desde 1950, a torcida do Vasco ficava à direita das tribunas de honra. Eu não sei qual vai ser a minha reação quando eu olhar para o Maracanã se eu não ver a torcida do Vasco lá. Culpados disso, essa vagabundagem dessa diretoria. Vagabundagem! Não tem outra palavra para dizer a esses caras. Inadmissível o Vasco não ficar no lado direito das tribunas de honra do Maracanã. Inadmissível. Então, além de tudo, podemos ter uma das maiores humilhações de nossa vida no domingo, quando simplesmente vamos ver um clubezinho de bosta, literalmente, que tomar o nosso lado e essa diretoria não fazer nada. Seu Roberto Dinamite não diz uma palavra. Seu Cristiano Queller não diz uma palavra. Não tomam uma atitude. E o Vasco está para ir para um rebaixamento muito pior do que o perdeu hoje do Flamengo, da maneira que foi. O rebaixamento moral de sua torcida. Graças a essa diretoria de M mesmo. De M, porque dá nojo. Um por um dessa diretoria responsável por isso. Então, vamos, se der, torcedor do Vasco, vamos tentar salvar o nosso lado direito do Maracanã, porque Roberto Dinamite jamais vai fazer alguma coisa para manter a honra do Vasco ficar do lado direito das tribunas de honra do estádio do Maracanã. Então eu só queria dizer isso. Infelizmente, essa é a verdade. O Vasco está uma semana de um dos maiores rebaixamentos morais que possa ter essa história, senão o maior. Tem toda a razão. Tem toda a razão, Pedrão. Vê se participa mais domingo aqui com a gente, conosco. Sua participação sempre muito valiosa. Eduardo Vime, os itens 2 e 3 da pauta, e já emenda com o seu boa noite, por favor, para os vascaínos. O Pedro Venâncio foi excelente a sua colocação sobre a base, achei ótima, esclarecedora, extremamente esclarecedora, valeu mesmo. Eu da base só me lembro do Jodi, o goleiro, acho ele bom, eu acho que poderia mais tarde talvez ser uma revelação. E talvez um outro jogador do meio de campo, esqueci o nome dele, que me pareceu muito bom, que jogou naquele Copa do Brasil, no início do ano, um campeonato que teve, poucos jogos que eu passei. No meio de campo, não sei se foi Copa do Brasil, um daqueles torneios de início de ano, que jogou o Jodi, que depois foi para a seleção de 17 anos, né? Sub-20, né? E isso. Depois ele ficou um jogador lá no meio de campo, que não, moreninho, esqueci o nome dele. Michael, acho que é. Esqueci o nome, confesso a você que... Malcolm. Eu achei ele bom. De resto, eu achei a defesa fraca, os zagueiros fraquíssimos, os laterais limitados, e o atacante fazia gol, mas é aquele tipo Tenório, meio... disputar no corpo. Na base isso é muito comum, né? Disputar na base isso é muito comum, né? O Marquinhos acho que está até no principal. Primeiro o Paulo Totti tinha promovido ele para o principal. Não sei se continua. Primeiro para os treinos. Não sei se continua lá. É o meia esquerda ali, o ponto esquerda, que era veloz, que jogava em velocidade. Sim. Tá? Porque eu me lembro dele. Porque tinha o Paulo Totti tinha promovido, não sei se continua ou não, mas ele pareceu um pouco habilidoso, até com alguma capacidade de talento. Como a gente sabe, nesse início, ou o jogador explode ou desaparece. Você nunca sabe o que pode dar. Uma coisa é você jogar numa base, depois quando vai para o time titular, para o time cima dos profissionais, a situação é bem diferente, a cobrança é muito maior e muitas vezes o jogador sucumbe a essa pressão. Isso é muito comum. Agora, de qualquer maneira, você esclareceu muito bem a zona bagunça que está lá. Pedrão, você não pode deixar de participar desse programa, não. Você é importantíssimo, Pedrão. Você é uma pessoa que coloca muito bem
coloca muito bem o pensamento do torcedor, de todos nós, em relação a essa grande bagunça que é o Vasco hoje em dia. Eu só digo para você que eu não sei se Ney Franco ou Dorival, qual dos dois é melhor ou pior, eu não sei. O Ney Franco fez um péssimo campeonato paulista pelo São Paulo ali. Eu não vejo. Eu acho que todos dois são parelhos, vamos dizer assim. Mas de qualquer maneira, eu acho que com esse time do Vasco, qualquer treinador fracassa. Qualquer treinador não tem, porque você olha para o banco. O que você vê no banco do Vasco? Você não vê nada. Sabe, nem vai entrar Alcinho, um cara que tropeça sem bola, cara. Com bola tropeça, com sem bola tropeça, não produz. Você olha aquela zaga ali, quem tem na reserva dos zagueiros? Luan? Pô, não tem. Meio de campo é Felipe Souto, Abuda, Sandro Silva, Felipe Baixo. Eu ainda preferia o Felipe Souto, Abuda do que o Sandro Silva e o Felipe Baixo. Mas de qualquer maneira, estão todos fraquinhos. Pedro quem, meu Deus do céu? Não é jogador para vestir a camisa do Vasco, nunca. Nem nenhum desses caras que eu falei é para vestir a camisa do Vasco. Não tem um amador. Vamos botar o Juninho aí com 39 anos. O que ele vai poder produzir com um cara com 39 anos numa equipe tão horrorosa quanto essa? Vai lançar quem? Éder Luiz? O cara que desaparece em campo, que não quer mais saber de jogar bola no Vasco? Ou quem? Não dá. Eu vou ser sincero. Eu olho o Vasco e, sinceramente, eu olho o Vasco e me dá tristeza. Tem o André, que eu acho que é muito limitado, veio do Santos, não vi nada demais. Enfim, técnico não ganha jogo. Nós temos uma base que é maltratada há muitos anos. Que você, com a administração Roberto Dinamite, se transformou num lado caótico, disputa de muitas vezes de interesse. Não sei se agora com o Mauro Galvão, Sorato, eles possam melhorar alguma coisa, mas o que eu vejo, eu acho muito pouco eles possam fazer alguma coisa. Também não sei se eles têm tanta credibilidade assim para fazer alguma coisa boa. Só torcer, porque essa administração... Não torcer, não. Nós temos que, ano que vem, tirar esses caras de lá. Já que não podemos tirar esse ano, tem que tirar esses caras de lá. É isso que é a questão principal. Tá certo. É isso aí, Michel. Não tem muito o que falar mais, não. É muito triste. Nós estamos na M total. Queria mandar um abraço. Queria mandar um abraço aqui. Muito obrigado pela participação. Humberto Quintas, que participou aqui. Paulo César Dias também. No meu boa noite de hoje, agradecer a todos. Pedir desculpa pelo adiantado da hora, mas foram muitos assuntos, muitos participantes. Michel. Oi. Michel. Não. Não esqueci de dar uma boa noite para meu amigo Mauro Bremer, meu grande amigo. E para você, meu Michel. Boa noite sim. a vocês dois. Agradecer a todos por estarem nos acompanhando até essa hora. Desculpa se eu não li de algum espectador, que foram muitas mensagens. Agradecer a todos mesmo. Mandar um abraço especial também para os meus amigos José Alves Peixoto Júnior, Ângela Diniz, coordenadores do projeto Enquanto Houver um Coração Infantil, um projeto lindo. E no meu boa noite de hoje, muito rapidamente, dizer você, Pedrão, você quer que o Dinamite fale o quê? Ele nunca falou nada, ele é um omisso. Ele só fala, estamos buscando, vamos buscar, para o bem do futebol carioca, e me contrata um outro que faz acordo de cavalheiros para os outros. Ele tem um mando de campo num jogo, faz propaganda do outro clube, umas coisas assim ridículas e inaceitáveis, e os outros também, o Cristiano, os outros são funcionários, não tem raiz de Vasco, e não estão nem aí para o Vasco. A verdade é essa, estão lá para ganhar o salário deles e depois vão embora e que se dane. Se bobear, deixam o Vasco com um problemaço, igual deixaram o Grêmio lá no Sul. É isso, uma boa noite a todos, muito obrigado. Fiquem com Deus, uma boa semana e torcer por dias melhores do Vasco, né? E tentar recuperar o nosso lado direito do Maracanã, que nos está sendo tomado graças à incompetência da diretoria do Vasco. Abraço, Michel, a todos. Oi, por não. Só um detalhe. Eu não quis falar sobre essa parte do estádio, porque eu fiz uma coluna na Cruzada Vascaína falando exatamente sobre isso, todo o meu pensamento é relativo a isso. Quem quiser ver, tanto pode ver para o seu fanpage, né, o Michel? Fanáticos da Colina, sempre em defesa do Vasco.
Exatamente, Tá lá. pela sua fanpage ou pelo site da Cruzada Vascaína. Coloquei lá falando exatamente, abordando esse tema, que a gente, domingo que vem, eu peço a Deus que não aconteça uma tragédia, não aconteça nada, mas eu acho que a grande probabilidade disso acontecer é enorme. Tá certo. Concordo com o Pedrão. Mas vai lá, desculpa aí, Michel. Não, nada. Minha fanpage de Camila Alves também, é bom lembrar. Convidar todos a assistir o programa Somos Vasco, quinta-feira, de 20 às 22 horas, com a apresentação de Fábio Muniz e direção de Ricardo Figueiredo. É isso. Pedro Venâncio, muito obrigado pela sua participação, seja sempre muito bem-vindo e parabéns pelos comentários sobre a base do Vasco. Saudações vascaínas, fiquem com Deus e boa semana a todos.